Mateus 13, 31 a 33. Leamos. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Amados, essas duas parábolas, elas fazem parte de uma série de 7 parábolas que se encontram aqui em Mateus capítulo 13. Se os irmãos bem atentarem, perceberão a parábola do semeador, a primeira parábola. Aí vem no versículo 24 a parábola do joio. Aí no 31 a parábola do grão de mostarda. No 33 a parábola do fermento. E então no 44 a parábola do tesouro escondido. No 45 a parábola da pérola. E no 47 a parábola da rede. Há uma série aqui de 7 parábolas que visam a revelação dos mistérios do reino dos céus. Inclusive eu quero aproveitar aqui o ensejo, o momento, e avisar aos irmãos que nós, domingo que vem agora, começaremos a primeira série de 7. Não sei se é assim que se fala. Nós vamos ministrar 3 séries de 7, sendo a primeira série agora, começando domingo, vamos falar as 7 festas de Israel e a realidade de Cristo e sua igreja. Ou seja, há um grupo de 7 festas que o povo de Israel tinha no Antigo Testamento. Nós vamos então fazer a leitura dessas festas, relacionando-as com a sua realidade encontrada na pessoa de Cristo e na sua igreja, vistos no Novo Testamento. Então nós vamos ministrar essa série de 7. Aí depois vamos ministrar uma segunda série de 7, que será os 7 mistérios do reino dos céus, Mateus 13. E depois uma terceira série de 7, ou de 7, não sei como é que fala, 7, de 7, né? Uma série de 7, né? Singular, que será Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas do Apocalipse. Então assim, eu peço aos irmãos que divulguem, porque essa série, ou essa trilogia de 3 séries de 7, elas trarão coisas muito substanciais, muito consistentes, uma revelação muito grande acerca da vontade de Deus para as nossas vidas hoje. Então assim, me ajudem a divulgar isso. Vamos falar para os irmãos, para as pessoas. Usem aí o WhatsApp, sei lá, o que os irmãos puderem usar para divulgar. Trazem pessoas, porque serão mensagens que edificam a igreja, que edificam o corpo de Cristo, que geram uma profunda consciência da vontade de Deus para nosso tempo hoje, nossa experiência. Amém, queridos? Bem, então continuando aqui, lemos aqui então 2 parábolas, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Alguém pergunta: pastor, vocês estão tratando de quê mesmo? Ou seja, qual é o tema que nós estamos agora tratando na quarta-feira? Estamos estudando de maneira geral o Apocalipse. Entretanto, agora, já há 3 ou 4 semanas, não posso precisar, estamos falando sobre a grande Babilônia, que se encontra em Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18. Ou seja, dentro do estudo do Apocalipse, estamos falando acerca da revelação do mistério, a grande Babilônia. Eu acredito que todos aqui, eu penso, em algum dia já ouviu falar acerca da grande Babilônia. Dentro das revelações do Apocalipse, isso porque o Apocalipse ele pode ser contemplado por vários ângulos. Por exemplo, você pode estudar o Apocalipse da seguinte perspectiva. O próprio Apocalipse ele coloca lá no capítulo 1, versículo 19: as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Essa é a estrutura principal mediante a qual se estuda o Apocalipse. Então, capítulo 1, as coisas que viste; capítulos 2 e 3, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas; capítulo 4 até o capítulo 21.
Mas há uma outra maneira de se estudar também o Apocalipse, haja vista que em 4 momentos no Apocalipse é dito que João foi arrebatado em espírito. Então, em 4 momentos. Capítulo 1, ele é arrebatado em espírito, ele é tomado em espírito, e ele tem então a visão dos 7 candeeiros de ouro, e com um cuidado sumo sacerdotal de Cristo, do Cristo glorificado. Então ele tem essa visão. Então no capítulo 4, é dito que ele então é arrebatado em espírito e se encontra no céu, onde ali ele tem a revelação acerca dos 7 selos do Apocalipse, do livro selado na mão do Pai, e a revelação deste livro, a revelação da economia escatológica de Deus. Esse é um segundo momento em que diz que João foi arrebatado. Então esses selos compreendem desde o capítulo 6 até o capítulo 16. É a segunda vez que é dito que João foi arrebatado em espírito. Então a primeira vez ele é arrebatado, tem a visão dos candeeiros de ouro e do sumo sacerdote. A segunda vez que ele é arrebatado, ele tem a visão daquele que está sentado no trono, do livro selado e do cordeiro que abre os seus selos, e consequentemente a revelação de todo o conteúdo daquele livro. A terceira vez em que se diz que João foi arrebatado em espírito, ele tem a visão da grande Babilônia, capítulo 17 e 18. Ou seja, Deus o arrebata em espírito para que ele contemple o que a Bíblia chama de Babilônia, a grande, o mistério. Escrito um mistério em sua testa, Babilônia, a grande. E ali fala de suas filhas, não é? Então houve um arrebatamento específico para que ele contemplasse a grande Babilônia. E a quarta vez então que ele é arrebatado em espírito, está no capítulo 21 de Apocalipse, e é dito que, sendo ele arrebatado em espírito, ele contemplou a nova Jerusalém, a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, que descia do céu ataviada como noiva para o seu esposo. Então, pense comigo por um momento, como que o Apocalipse se estrutura nessa perspectiva quadridimensional, de 4 visões específicas que João teve. Olha como é uma maneira fácil de você olhar o livro do Apocalipse. Ele tem o primeiro arrebatamento e, portanto, a primeira visão, os 7 candeeiros de ouro. Quem estuda o Apocalipse não pode passar despercebido ao significado e realidade daqueles candelabros de ouro. Todo cristão precisa saber o que são aqueles candelabros de ouro. Tem que saber por que são candelabros, por que cada um se encontra em determinada cidade, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o conteúdo da mensagem que o próprio Cristo traz a cada um daqueles candelabros, cada uma daquelas igrejas, como que o Senhor vai apresentando os desvios, as apostasias, os enganos, como que a igreja no eixo histórico haveria de sofrer vários desvios, e o Senhor então, não somente indicando e apontando esses enganos que a igreja receberia, esses desvios, mas sobretudo o Senhor então apontando o caminho do arrependimento, apontando o caminho de cada cristão individualmente que ouve a voz do Espírito, então poder atentar à voz do Senhor e então tomar o caminho de ser um vencedor. Todo cristão precisa de ter a revelação dos 7 candeeiros de ouro. Assim como João foi arrebatado em espírito e viu os 7 candeeiros, nós também precisamos de ver os 7 candeeiros. Lógico, João os viu num êxtase, como quem recebia aquela revelação. Nós não necessariamente teremos um êxtase, mas teremos a revelação, a visão, a compreensão daquela visão. O Apocalipse é para nós. É dito na Bíblia que o Apocalipse é a revelação que Jesus Cristo deu aos seus servos. Então não podemos pensar como a maioria pensa, não, Apocalipse é um livro muito confuso, muito complicado, é melhor deixar de lado, esquece isso aí, não vai dar em nada. Para disso. Deus é sábio
Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Só se pode caminhar seguro e firme, como quem de fato aguarda pela segunda vinda de Cristo, se você tiver a luz do Apocalipse, que te mostra a realidade do tempo presente, que te mostra os inimigos, que te mostra os enganos, e que te aponta o caminho da vitória. Primeira visão. Agora veja, a segunda visão, o segundo arrebatamento, que nós também devemos ter, é a visão do livro selado. Esse livro selado é o livro da economia de Deus, a economia escatológica. Ou seja, é a economia dos acontecimentos finais da história humana, que terão lugar durante os 7 últimos anos da história da humanidade, antes que Jesus Cristo venha à terra na sua segunda vinda, de forma pessoal, visível e corpórea. A visão deste livro, a revelação dos selos, nos apontam os acontecimentos, como que o Senhor, por fim, intervirá na história do homem, como é que Ele vai punir os homens, como é que Ele vai galardoar os homens, todos os acontecimentos. É a revelação do livro selado. Agora imagine então que a terceira visão, vamos falar da quarta, a primeira dos candelabros, a segunda do livro, a quarta, eu volto para a terceira logo em seguida. A quarta, a visão da Nova Jerusalém. Você já teve a visão da Nova Jerusalém? Ah, pastor, já. Até me lembro que teve uma irmã na nossa igreja que ela teve um sonho. Na verdade, ela foi arrebatada e lá ela viu a cidade, a coisa mais linda. Está quase pronta, só faltam uns retoques finais e logo estará pronta. Irmãos, em nome de Jesus, ter a revelação da cidade, a cidade santa, é ter a revelação da noiva, da esposa do Cordeiro. Agora imagine você, Jesus se casando com um prédio, né? Com uma cidade. Como pode ser isso? Pastor, mas não é uma cidade? Bem, a Escritura diz que aquela cidade que João vê em visão é a noiva. Portanto, a própria Escritura diz que a cidade é a noiva. Como também diz que o Cordeiro é Jesus. Então, nem Jesus é Cordeiro, nem a noiva é a cidade. Mas se diz que o Cordeiro é Jesus, porque Jesus é representado no Cordeiro, porque o Cordeiro possui certamente características inerentes à sua natureza, que também se encontram em Cristo. A mansidão, o sacrifício, o ser imolado, o sangue que é derramado. Assim como a cidade também possui características exteriores no seu desenho, na sua simbologia, que representam o trabalho de edificação que o Espírito Santo efetuou na formação dessa noiva esposa do Cordeiro, que é o povo de Deus glorificado. Temos que ter essa visão. O grande desafio do Apocalipse é: você precisa unir-se a João e ver. Ele vai dizer no seu livro, em quase todos os capítulos, então vi. O livro do Apocalipse é um livro de visão, de revelação, de desvendar os olhos. Agora, a terceira visão, e é dessa que nós estamos tratando, é extraordinário, porque imagine você que Deus arrebatou a João numa visão particular, própria, específica, apenas para revelar uma coisa: a grande Babilônia. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 17, eu não vou ler, eu vou apenas fazer menção. Os irmãos podem anotar aí, ler em casa, sem nenhum prejuízo. Mas diz que João foi arrebatado, capítulo 17 de Apocalipse. Ele foi arrebatado em espírito, versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi. Ele viu. Ele teve a visão. E nós temos a revelação. João viu e nós então compreendemos essa visão. A visão é aquilo que se vê diante dos olhos. A revelação é aquilo que se entende daquilo que foi mostrado
diante dos olhos. Então, o que ele vê aqui? Ora, ele diz que ele viu uma mulher. Surge aí a figura de uma mulher. Irmãos, atentem para isso. Como é que o Apocalipse se encerra? Qual é a consumação? Olha, em nome de Jesus, não olhem para o Apocalipse como um livro isolado dos demais livros. Não, tem o Apocalipse também. Não, a Bíblia é um todo harmônico. A Bíblia tem um começo, Gênesis, e tem um fim, Apocalipse. É como se fosse um só livro, porque conta apenas uma história. A história de Deus com a sua criação. Desde o que ela diz no princípio, até quando se diz, tudo está feito. Então, imagine que toda a história de Deus, a começar na eternidade passada, tem por desfecho duas cidades. A Grande Babilônia, capítulo 17 e 18, e a Nova Jerusalém, capítulos 21 e 22. Qual é o desfecho da Escritura? Duas cidades. E o que são essas duas cidades? Duas mulheres. Uma prostituta, como se vê aí em Apocalipse 17, versículo 3. E a outra é uma noiva pura. Olha o contraste. Duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Sendo Babilônia a Grande Babilônia e Jerusalém a Nova Jerusalém. Há dois substantivos que determinam que essa Babilônia, que não é Babilônia Nabucodonosor, é um desenvolvimento dela. E essa Jerusalém não é a Jerusalém lá da cidade de Davi, é a Nova Jerusalém, espiritual, eterna, celestial. Então, duas cidades, é assim que a Bíblia se consuma. Se alguém que nunca leu a Bíblia, tomá-la para ler, e tirasse todos os nomes de livros que a dividem em 66 livros, e colocasse numa sequência, a pessoa iria lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, sem saber dessas divisões, vendo-a como uma continuidade, e iria chegar ao final de toda essa história e ver que Deus consumou a sua história com duas cidades, Nova Jerusalém e a Grande Babilônia, que são, respectivamente, duas mulheres, uma prostituta e uma noiva. Qual é a razão disso? Qual é a razão disso? Nós costumamos dizer que essas duas cidades, que são duas mulheres, que estão numa relação de oposição, prostituta e noiva pura, essas duas cidades, essas duas mulheres, são a consumação de dois planos. Um, a Nova Jerusalém, é a consumação do plano divino. Dois, a Grande Babilônia é a consumação do plano do maligno. Nunca, jamais ignore isto. Desde o começo de toda a história, há duas linhas paralelas, caminhando ao longo da história, lado a lado. Deus, de um lado, trabalhando, como está em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ali o Deus Trino trabalhando incessantemente para levar a cabo o propósito eterno do seu coração mediante a sua economia. E, paralelamente, desde o começo, o maligno também trabalhando para levar a cabo os seus propósitos. Sabe qual é o grande problema nosso hoje? Nós quem? Nós, homens cristãos do século 21. É que, infelizmente, até por uma questão de herança mesmo, nós não fomos ensinados acerca do propósito de Deus e do propósito do maligno. As pessoas estão nas igrejas, para elas, se eles estiverem cantando, dançando e encenando nos teatros e nos congressos, está tudo bem. Eles querem se movimentar. Se tiver um movimento, um bom movimento, o que seria uma boa igreja hoje em dia? Uma boa igreja é a igreja que oferece ao povo um bom entretenimento e uma boa escapatória dos seus problemas. Se oferecer
saúde e dinheiro para todo mundo, e houver também um meio social de entretenimento, o pessoal está feliz. É assim que se pensa. Entretanto, a Escritura nos mostra claramente que nós deveríamos ser orientados numa visão global, inserindo cada um de nós dentro da história do universo. Você precisa se situar na história como um componente de uma história que é maior do que você mesmo e maior do que o seu tempo. Ou seja, você não tem alternativa. Ou você está sendo edificado de acordo com a economia do maligno, ou você está sendo edificado de acordo com a economia de Deus. São duas cidades, são dois propósitos, são duas mulheres, né? Há duas direções bem específicas. Não tem meio termo. Eu sou neutro. Não tem. Então nós temos que atentar para isso. Até porque para entender Apocalipse 17 e 18, nós vamos ter que conectar a grande Babilônia com toda a história. Porque a grande Babilônia é o que é? Senão a glorificação daquilo que em Gênesis capítulo 10 e 11 se chama Babel. Então Babel, que progride e se desenvolve em Babilônia, e que chega então ao seu crescimento e maturidade final como a grande Babilônia. Babel, Babilônia, a grande Babilônia. É a consumação do projeto. Bem, nós já passamos por Gênesis capítulo 10 e 11, já passamos por Daniel capítulo 4, porque Daniel capítulo 4 nós temos lá o sonho de Nabucodonosor acerca do seu reino, Babilônia. E agora, ao chegarmos aqui, nós vemos o quê? No capítulo 17. Qual é a visão? Uma mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, com um cálice em suas mãos, lembrando que dentro desse cálice de ouro está cheio de abominação e com as imundícias da sua prostituição, e que agora essa mulher prostituta, cheio do cálice da prostituição, nesse cálice, está dando a beber do seu cálice e embriagando os reis da terra. Todas as nações da terra estão embriagadas com o vinho do furor da sua prostituição. É uma mulher que está assentada sobre muitas águas, e o versículo 15 diz que as muitas águas são nações, povos e línguas. Portanto, essa mulher, ela é universal. E é dito também que essa mulher, ela está assentada sobre a besta, ela está assentada sobre, ou entre 10 montes, o versículo 9, né? Diz: aqui está o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Então, olhe para essa mulher. Essa mulher não aparece a primeira vez aqui em Apocalipse. Ela aparece em outros lugares da Escritura. Para os irmãos terem uma ideia, olha onde ela aparece aqui outra vez, ó. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Falando acerca da igreja em Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara o quê? Profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então veja que falando aqui acerca da quarta igreja, isto é, da igreja de Jesus Cristo, num quarto período da história, é dito que havia ali simbolicamente a figura de uma mulher. Olha que a mulher do Apocalipse capítulo 17 é dito que ela é prostituta, que ela tem um cálice, que ela dará a beber aos homens do vinho da sua prostituição. Agora essa mulher aparece aqui com um nome simbólico de Jezabel. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher. Então há uma mulher na história. Lógico, cuidado que não é uma mulher, cabelo comprido, sexo feminino. É um símbolo de algo. É um símbolo de algo. Até porque, quando se fala da sedução, do ato de seduzir, a melhor figura é a figura da mulher. Dizem que os homens são aqueles que mais que desenvolvem um papel mais forte numa relação, né? Mas na verdade, se as mulheres bem soubessem, elas é quem possui a maior força numa relação.
Ela tem um poder de sedução e de fazer com que o indivíduo ande por caminhos, né, jamais pensados. É verdade. Então é por isso que a Bíblia sabiamente coloca essa figura da mulher. Uma mulher simbólica, pense nisso. E aqui diz que a igreja desse quarto século tolerava a presença de uma mulher chamada simbolicamente de Jezabel. Agora, cuidado, porque o maligno ele é muito astuto, ele é muito esperto. E assim, a Jezabel, lá no Antigo Testamento, tinha a mulher de Acabe, que era uma mulher de verdade, literal, uma Sidônia, né, com quem Acabe se casou. E ela colocou o reino de Israel naquele tempo a perder, com a sua sedução, com suas mentiras, suas feitiçarias, perseguição aos profetas, com suas idolatrias, enfim. Mas por que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que quando Jezabel caiu daquele lugar e foi comida pelos cães, lembra daquela situação? Diz que ela estava com os olhos pintados, né? Os olhos pintados, tal, e aí o que o maligno faz? O maligno sabe que se os cristãos entenderem o que essa mulher lá do Antigo Testamento, a mulher de Acabe, Jezabel, o que ela significa no âmbito da revelação divina, o maligno sabe que se o povo de Deus entender o significado de Jezabel, então o povo de Deus estará atento aos seus enganos e não cairá facilmente. Então o que ele faz? Como ele não pode arrancar da Bíblia essa figura, essa revelação, se bem que ele tentou destruir a Escritura por muito tempo, mas como ele não deu conta, porque ele não pode contra Deus, então ele pode minimamente fazer o quê? Levar os cristãos a ignorarem o significado de Jezabel, levando-os a pensar outra coisa acerca de Jezabel. Quando os crentes falam de Jezabel, sabe o que eles falam? É pecado pintar os olhos, viu? Não pode passar aquele negócio assim, ó, né, para o cílio ficar preto, e nem aquela tinta roxa que passa aqui em cima, porque Jezabel pintava os olhos. É tudo que os cristãos sabem sobre Jezabel. Tudo. Aí as mulheres ficam sem pintura nenhuma, pálida que só. Aquela boneca branca, pálida. Parece que já morreu há algum tempo, achando, não, eu estou me privando, ou melhor, eu estou me santificando contra o pecado de Jezabel. Como se a figura de Jezabel existisse na Escritura para falar da pintura de olhos. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. O que ela representa é espiritual, não diz respeito ao corpo. Tanto é que aquilo que foi Jezabel no tempo de Acabe prevalece como um espírito que vai percorrendo a história e que vem a ressurgir e se apresentar na história da igreja como uma profetisa que ensina. Olha aqui, olha de novo, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, vírgula, Jezabel, vírgula, que a si mesma se declara o quê? Ora, por que se diz a si mesma se declara profetisa? Porque diz a si mesma. Porque ninguém que seja um verdadeiro profeta se autodeclara profeta. Ninguém diz, a partir de hoje eu sou profeta. Eu vou ensinar agora, vou falar por Deus, vou profetizar. Não, é Deus quem constitui os seus profetas. É Deus quem constitui os profetas. Agora, se Deus constitui seus profetas, então é possível que alguém se apresente, alguma instituição se apresente, ou alguma pessoa se apresente como profeta, sem que Deus lhe tenha designado para tal ofício. É alguém que se autodeclara, que se faz a si mesmo profeta, e que agora sai ensinando, em nome de Deus, sem ter sido por ele designado. Olha, vocês vão ter uma ideia. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Mais uma vez, os que a si mesmos se declaram apóstolos.
Isso é um problema. Porque a si mesmo se declarar apóstolo é se colocar na posição de proeminência diante da igreja, haja vista que Deus, ou que seja o Espírito Santo, concedeu primeiramente apóstolos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Primeiramente. Então, quando alguém se faz apóstolo, ele reivindica para si esse primeiro lugar, aquele que tem a posição e a revelação e a condição de determinar o que é a verdade de Deus. Os irmãos percebem o quanto que é grave essa questão do apóstolo. O apóstolo de Deus, ele está em primeiro lugar. Isso porque a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos. Então você tem que tomar cuidado com os apóstolos. Não com os apóstolos do Cordeiro, mas com todos aqueles que se dizem apóstolos. Então a coisa mais sensata seria você perguntar: você é apóstolo? Sim, sou apóstolo. Mas apóstolo de quem? Não, de Jesus Cristo. E quem te fez apóstolo? Foi Jesus Cristo que te fez? Ou foi uma organização? Uma hierarquia? Porque hoje em dia a pessoa começa como obreiro, para então ser um co-pastor, para chegar a pastor, vai subir nos degraus, para chegar a bispo e chegar a apóstolo. E já tem ainda depois pai apóstolo e já tem patriarca. O que esses que criaram tal hierarquia não sabem é que eles estão regredindo para a antiga dispensação. Isso é negativo, não é positivo. Mas como o povo de Deus não sabe de nada, então, não, é patriarca, é o patriarca. É o patriarca. Então, se é o patriarca, é o maior. E depois vão criando essas coisas, vão subindo, construindo uma torre que os leve até o topo do céu, né? Até lá em cima, procurando galgar esses lugares. Mas observe que a Bíblia fala sobre falsos apóstolos, ou os que a si mesmos se declaram apóstolos, e aqueles que a si mesmos se declaram profetas de Deus. Aí fala de uma figura espiritual, de uma mulher espiritual, chamada simbolicamente de Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Então, esse é o ponto, se declarar profetisa. Pastor, o que é se declarar profetisa? O que é uma profetisa? O que é um profeta? Irmãos, o que é um profeta? É o que profere a vontade de Deus. O que é um profeta? É aquele que fala em nome de Deus. O que é um profeta? É aquele que fala por Deus. Deus quer falar com vocês, digamos. Aí é o apóstolo. Deus quer falar conosco. Ele vai descer aqui? Eu sou Deus. Assim, como é que ele vai fazer para falar conosco? Olha, ele vai usar um profeta. O profeta é aquele por meio de quem Deus fala, comunicando-lhe a sua vontade. Então, quando diz esta que a si mesma se declara profetiza, é alguém que se colocou a si mesma na condição e como quem reivindica para si mesma o ser oráculo de Deus. Eu sou o oráculo de Deus. É como que dissesse: vocês querem conhecer a Deus? Então tem que passar por mim. Eu sou a profetisa. Deus fala a vocês por mim. Chega a ser uma usurpação. Entenderam isso? Vamos pensar dessa maneira, é o texto que diz, para que nós possamos compreender essa mulher historicamente, como é que ela aparece na história, para que você identifique essa Jezabel e fuja dela. E diz que não somente tolerava que essa mulher Jezabel ensine. Opa, então essa profetisa está fazendo o quê? Está ensinando. Ensinando. Qual é o papel dessa profetisa chamada Jezabel? Qual é o papel dela? Ensinar. Ela fala em nome de Deus, ensinando. Então, observem que a apostasia, ela não está, como muitos pensam, no caminho de uma vida social desregrada.
que eu quero dizer com isso? É que os cristãos pensam assim. Vocês são minhas testemunhas se eu falar uma coisa errada aqui. Como é que os cristãos em geral pensam? Os evangélicos pensam de maneira geral. O irmão estava na igreja, estava cantando no coral, ofertava, dava o dízimo, dava um testemunho, né? Estava certinho lá na igreja. Aí um dia ele, por qualquer razão que não nos importa agora, ele deixou de ir à igreja. Não foi mais. Aí alguém o viu entrando num bar e tomando uma cerveja gelada. Aí, pastor, sabe aquele irmão? Pois é, mesmo, está sumido, o que foi? Pois é, você não imagina onde foi que eu vi ele. Onde? Num bar. Ixi, o irmão desviou. O irmão está apostatado. É assim que se vê. Ou foi numa boate, ou estava tocando umas músicas do mundo. Qualquer coisa nesse sentido. Aí estabeleceu-se a partir daí a seguinte visão, o seguinte entendimento. Se você está na igreja, cantando e vivendo aquela vida, você não está desviado, você está na presença de Deus. Mas, se você está num bar, você está desviado. É assim ou não é assim que se vê a questão do apostatado, do desviado? Entretanto, quando a Bíblia fala do engano, da apostasia, a Bíblia coloca em termos sagrados. Imagine que o desvio está aqui na presença de uma profetisa. Quem é que vai falar que aqueles que seguem a profetisa estão desviados? Não, o que segue a profetisa está na presença de Deus, que ele segue a profetisa. A profetisa está ensinando. E ele está obedecendo. Ele está seguindo. Então, teoricamente, ele não está desviado. Está na presença de Deus. E aí sim, se esquecem de observar que quando a Bíblia fala da apostasia, não está dizendo de práticas sociais do mundo cotidiano no qual nós vivemos. Não. Isso está muito mais vinculado à questão cultural do que outra coisa. Tanto é que, se você observar as muitas culturas, cada uma tem comportamento diferente. O que aqui no Brasil é aceitável no meio cristão, talvez não seja aceitável em outra cultura. Ou seja, o pecado chamado na igreja, na sua maioria, são pecados culturais. E para Deus não tem pecado cultural. Pecado é pecado em qualquer lugar. Mas os homens confundem com as práticas culturais. E se esquecem de perceber que o engano, ele se apresenta numa roupagem espiritual. E aí onde a maioria esmagadora dos crentes caem como um patinho. Querem ver algo? A gente já volta para cá, mas abra sua Bíblia aí em 1 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, desculpe-me, tá, queridos? Capítulo 11. Veja o versículo 3. Em seguida, o 3 e o 4, em seguida vamos lá para o finalzinho dele. 2 aos Coríntios 11, versículo 3 e 4. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele tinha um receio. Qual era o receio? Mas é o receio que assim como Caim saiu da congregação e foi beber cerveja no boteco, assim está dizendo aqui? O que diz? Assim como a serpente enganou a Eva. Como foi que a serpente enganou a Eva? A serpente, em Gênesis 3, foi a primeira falso profeta que apareceu. Porque ela falava em nome de Deus. Querem ver? A serpente disse, não foi assim que Deus disse? Evocando o falar de Deus. Explicando o falar de Deus. Eva falou, não foi bem assim que ele disse. Ele falou assim. Pois não é verdade, isso não vai acontecer. Ela não está interpretando o falar de Deus? Você está enganada, você não entendeu corretamente? Então veja que a serpente, ela aparece ali, na verdade o maligno aparece na forma de uma serpente, oculto por detrás da serpente, porque ele se oculta.
Não pensa você que o diabo vai chegar para você, chegar na sua casa de rabo, de chifre, de unha grande, de olho com fogo, assim, pois é, eu sou o Satanás. Eu vim aqui destruir sua família, roubar sua fé. Não vai fazer isso. Se ele sim fizer, você vai repreendê-lo imediatamente. Ninguém quer nada com capeta. Então, como ele faz? Está aqui, ó. Capítulo 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, versículo 14, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Olha aí. Como é que vem o engano? O próprio Satanás, ele se apresenta como anjo de luz. É por isso que em tal lugar lá desce uma certa entidade maligna, fala, não, é um anjo de luz. Já ouviram isso? É por isso que hoje em dia nós vemos aí igrejas, ministérios ditos evangélicos, pregando profundos enganos e erros e mentiras, mas eles falam, não, é o Espírito Santo. Aí porque diz que é o Espírito Santo, todo mundo acredita. Mas ninguém pergunta assim, Espírito Santo, vem cá. É você mesmo que está aí? É, sou eu, Espírito Santo. Então você confessa a Escritura, vamos lá. Vamos começar a confessar a Escritura. Convide o Espírito Santo a confessar a Escritura. Convide o anjo de luz a confessar a Escritura. Se ele confessar e ensinar, conforme está aqui, é de Deus. É simples. Um exemplo bem prático. Chega para um certo anjo de luz, ou para um certo homem de Deus, pregador, tal, e diga assim para ele assim, o que a riqueza representa para o povo de Deus? Deve o povo de Deus buscar riquezas materiais? Fazer campanhas para ficarem ricos? O que eles dirão? Lógico, a riqueza é um sinal. Se você não está prosperando, então você tem um problema, você está em pecado. O demônio deve estar perseguindo. Você tem que fazer uma campanha para se libertar dos encostos. Não é assim que fala? Mas o que a Escritura declara acerca disso? Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo comer, nem pelo vestir, porque o Pai Celestial sabe do que precisais. Porque quem busca estas coisas são os gentios. Olha, aí Paulo diz, aquele que não anda segundo o Evangelho de Jesus Cristo, que não prega conforme a doutrina de Cristo, é infatuado, nada entende, porque pensa que a vida piedosa é fonte de lucro. Espera aí. Então esses anjos de luz, esses espíritos, esses apóstolos que estão pregando a teologia da prosperidade, não podem ser de Deus, porque não falam o que falam as Escrituras. Ainda que pegue um ou dois versículos isolados. É o caso de Abraão, que foi lá e ofereceu o seu único filho, deu o seu melhor, o seu unigênito, o filho a quem ele amava, e você vai dar o quê? Se não a sua casa? Só que o que eles se esquecem é que quando Abraão colocou o filho sobre o altar, Deus falou, não, Abraão, volta para casa com teu filho. E Abraão voltou com o filho. Agora a casa trazida ao altar não volta, fica aqui mesmo no altar. Pensem nisso. Pensem nisso. É apenas um exemplo, dentre dezenas de outros, que poderíamos apresentar. Nós temos que voltar aqui para nos deter na questão da mulher, que é uma questão mais histórica e de uma profunda influência na vida dos cristãos hoje em dia. Então veja que é dito de uma mulher que a si mesma se declara profetisa e portanto não é, que fala em nome de Deus, que ensina ao povo de Deus, Apocalipse capítulo 2, voltando lá, versículo 20, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza
os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, essa mulher, ela faz exatamente o que fez a Jezabel histórica do tempo de Acabe. Quem sabe o que fez Jezabel no tempo de Acabe? Sabia que Acabe foi um rei de Israel. Portanto, ele vinha de uma linhagem real. Ainda que da linhagem de Jeroboão, mas de uma linhagem real. O rei, naquele tempo, tinha que conduzir os negócios divinos para o povo de Israel. Ele era a autoridade maior do povo de Israel, e sendo o povo de Israel uma nação teocrática, ou seja, toda nação, ela tinha a lei de Deus, os princípios divinos como regra de vida e prática, então a aplicação da lei por parte do rei deveria ser a aplicação da lei de Deus. Então ele deveria promover, legalmente falando, o culto a Yahvé, a adoração a Yahvé, todo o serviço de Deus, mediante o corpo sacerdotal, mas promovido pelo rei. Aí Acabe resolveu se casar com uma Sidônia, ou seja, uma mulher que não era do povo de Deus, uma mulher pagã. Então logo se vê o quê? Um casamento. Aqui está dizendo de uma mulher, Jezabel, não é? Aqui é Jezabel espiritual, porque ela simboliza. Mas a ideia original está em Jezabel histórica. Por isso também fala de uma mulher prostituta no capítulo 17. Pense na questão da mulher. Então, nós vemos aqui, olhando Jezabel, no caso, lá no modelo inicial, na sombra, um casamento ilícito. Um casamento ilícito. Acabe deveria se casar com Jezabel? Não. Só que ele se casou. Então, tudo começa a partir de um casamento ilícito. Acabe não deveria se casar com Jezabel. Porque se casou, o problema entrou no meio do povo de Israel. Essa mulher, por ser pagã, logo trouxe os ídolos do paganismo para dentro do povo de Israel. Logo seduziu a Acabe para construir o quê? Altares e templos de ídolos em todo Israel para os seus deuses. Para cada um de seus deuses havia ali um templo. Nas montanhas estavam os postes ídolos lá sobre as árvores frondosas. E o povo de Israel foi se contaminando com aquele engano, com aquela apostasia. Logo agora, Jezabel começa a perseguir e a matar os profetas de Deus que falavam contra a sua apostasia. Que não era para falar, não. Não. Tem que ficar calado. O profeta falou, manda matar. Pense nisso por um momento. Bem, nós estamos aqui vendo. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, exatamente o que fez Jezabel. Só que agora no mundo espiritual. A ideia aqui é espiritual. Casamento com o paganismo, com os ídolos. Entenderam bem? Pastor, mas o que tem a ver tudo isso com as duas parábolas que você leu no início da ministração? Vamos para lá então, porque esse é o ponto. Compreender o que aquelas duas parábolas de Mateus 13 tem a ver com a grande Babilônia, com a Jezabel, com a mulher prostituta. Levando em conta que Mateus 13 nos apresenta 7 parábolas, e que essas 7 parábolas devem ser vistas uma em relação à outra, consequentemente, nós temos aqui a revelação da igreja enquanto o reino dos céus. É Jesus Cristo, por meio de suas parábolas, revelando profeticamente como é que seria a trajetória da sua igreja. Então nós estamos aqui exatamente na 3ª e 4ª parábola, que por incrível que pareça correspondem à 3ª e 4ª igreja de Apocalipse 2 e 3. Até porque aqui na primeira parábola que lemos, a parábola do grão de mostarda,
E seria até melhor, talvez, nós lermos a ideia aqui, somando as três parábolas: a parábola do joio, do grão de mostarda e do fermento. Por quê? Vamos entender isso aqui. Vamos compreender aqui. Tá? Vamos lá. A primeira parábola diz da parábola do semeador. Vamos só organizar as ideias para entender o que queremos dizer. O que acontece na parábola do semeador? Como é que diz o versículo 4? Ou versículo 3? E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Então, é dito que o semeador, que é o filho do homem, saiu a semear. A semente que ele semeava, conforme o versículo 19, é a palavra do reino. Então, imagine só Jesus Cristo, o semeador por excelência, lançando a semente no coração dos homens, porque a terra aqui é o coração dos homens. Agora, essa semente é a palavra do reino. É dito que em 3 tipos de solos, o que tinha pedras, o de espinhos, e o que tinha um caminho, não vingou. Né? Caiu a semente, os pássaros levaram, a outra até que nasceu, mas logo morreu, não prosperou, não vingou, não frutificou. A outra começou a crescer, os espinhos sufocaram, também não vingou. Significa o quê? Que a palavra do reino é pregada. E a palavra, você não tem que escolher o coração, ela vai pregando, a semente vai sendo jogada, não importa o solo. E que de 4 tipos de solo, apenas um tipo frutifica. Fala daqueles que genuinamente receberam a palavra no coração, e em cujo coração frutificou. É aquele que foi gerado pelo Espírito, nasceu de novo. A vida de Deus está dentro dele, não somente na superfície da mente, mas arraigado no coração. Maravilha. Esses que assim são, esses que dão frutos, eles agora, na segunda parábola, que é a parábola do joio, e aí deveria ser chamada a parábola do trigo e do joio, eles agora serão chamados, sabe de quê? De filhos do reino. Eles tornaram de pessoas comuns a filhos do reino. Você é um filho do reino? Se você nasceu de Deus, se a palavra do reino, ao entrar no seu coração, te gerou o filho de Deus, de fato você foi regenerado, então você é um filho do reino. Tanto é que agora, na segunda parábola, a partir do 24, diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Ou seja, novamente o semeador vai semear, com algumas diferenças. Na primeira parábola, a semente é a palavra do reino, o solo é o coração do homem. Na segunda parábola, a semente, a boa semente, conforme está aqui no versículo 38, a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, agora ele vai semear homens, pessoas. E o campo no qual a boa semente é semeada não é mais o coração do homem, é o mundo. Então, o Filho do Homem semeou os filhos do reino no mundo. Onde é que está o reino de Cristo? Onde é que estão os filhos do reino? No céu? Não, estão no mundo. Estamos aqui embaixo. E aí começa a luta do maligno contra o propósito de Deus. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Olha que coisa bonita. O semeador foi lá, semeou. E aqueles em cujo coração frutificou a semente, agora são filhos do reino. Bom, né? Beleza. Segundo passo, agora ele vai plantar os filhos do reino na terra, no mundo, no campo. Também é bom. É uma grande seara de Deus. Maravilha. Devemos crescer agora e produzir frutos. Mas aí começa o trabalhar do maligno. É dito que enquanto os homens dormiam, veio um inimigo e semeou o joio. E aí começa. Entenda, abra seus olhos, abra seu entendimento, compreenda isto. O maligno tomou a primeira providência de plantar no mundo o joio. O que é o joio? Versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno.
Sabiam que há filhos do maligno plantados no campo? Quem sabia disso? Bem, vocês sabiam. Mas agora, quantos atentaram para isso? O que é atentar? Não é apenas saber. Não, todo mundo sabe do joio. A história do joio é mais velha que não sei o quê. Todo mundo sabe do trigo e do joio. Até porque os pastores costumam usar o trigo e o joio, essa parábola, para falar quando ele não está muito satisfeito com algum grupo de irmãos. Pois é, tem um joio no nosso meio, né? Aí ele vai olhando, porque o irmão começou a fazer algumas perguntas, né? Por que a Bíblia diz uma coisa e nós fazemos outra? Ô irmão, cuidado com o joio no nosso meio, né? Quantos atentaram para o fato, em nome de Jesus, entenda isso, atentaram para o fato que o diabo, ele tomou uma atitude, falou assim, bem, se Jesus semeou na terra, no mundo, os filhos do reino, eu vou semear os meus filhos também. Você já parou para atentar para isso? Você abrir os olhos e abrir bem as orelhas e ficar atento? Porque os filhos do maligno, eles se parecem com os filhos de Deus. E por que eles se parecem? Porque eles se vestem semelhantemente, de paletó e gravata. Eles também fazem longas orações, fazem longos jejuns. Eles gritam como todos gritam. E falam palavras estranhas como todos falam. Então, como se costuma julgar as pessoas pela aparência, logo fala assim, bem, é um homem de Deus. Porque ele acabou de chegar do monte, ficou 40 dias no monte, subiu com um tambor d'água nas costas. Ficou lá esse tempo todo, e agora desceu de lá para cá, e está trazendo um lenço benzido que vai resolver os seus problemas. Ou vendendo um copo d'água mineral por R$1.000. Pensa nisso, povo de Deus. Pensa nisso. Pastor, mas você não pode ir de encontro a tantos testemunhos maravilhosos que Deus tem feito. Bem, se Deus tem feito, eu não sei. E se Deus fez, glória a Deus, de uma coisa eu tenho certeza, absoluta. O nosso mestre nos ensinou dizendo, de graça recebestes, de graça dai. Começa o princípio daí. Segundo, nós somos orientados por todo o Novo Testamento a andarmos por fé, não por vista. E a fé que se propaga hoje em dia é uma fé que só se pode ser fé se vê. Porque se nunca vê, não pode ser fé. É muito estranho. Os irmãos já pararam para pensar e perceber que o maligno semeou no meio do trigo o joio. Então a primeira coisa que acontece, há uma mistura. É difícil você hoje em dia perceber exatamente quem é quem. Começa por aí. Começa com uma simples mistura. Simples mistura. Não se lembram que, num dado momento da história, a igreja, ela, embora pequena, mas estava crescendo. De maneira que chamou a atenção de um homem chamado Constantino. E então, o imperador romano, logo ele percebeu, o seu império estava caindo, né? Estava se dilacerando, perdendo poder. E ele percebeu que os cristãos estavam crescendo muito, logo ele teve uma ideia. Eu tenho que me unir a quem pode, a quem tem poder. Esse povo está crescendo, então. E como também tem aqui o poder temporal, ou melhor, o poder espiritual, se eu tiver aqui nas minhas mãos o poder espiritual e o temporal juntos, e a primeira coisa que ele faz é ele próprio ingressar como um cristão, declarando-se cristão, como incentivou a muitos romanos e todos que estavam no seu reino, no seu império, a se tornarem cristãos. A troco de presentes, a troco de cargos públicos, a troco de muitas coisas. Ou seja, começa uma infiltração de pessoas no seio do povo de Deus, como se fossem filhos de Deus. Irmãos, não se pode promover crescimento dessa maneira.
A única maneira do povo de Deus crescer é por meio de pessoas que nascem de novo, que nascem do Espírito, que nascem do alto. Não há outro meio. Não adianta você fazer oferta, liquidação, prometer. Agora, é lógico, hoje em dia tem um tanto de gente no meio do povo de Deus que lá estão por vários motivos, não necessariamente o novo nascimento. Isso é um grande problema. Mas assim Constantino fez, né? Até porque logo as pessoas querendo ganhar o prestígio do rei, do imperador, foi agregando. Então muitos que não eram filhos de Deus começaram a ser vistos como tais. Mas não para por aí. A segunda parábola, ou melhor, a segunda nessa sequência de joio, mostarda e fermento, né? Mas no caso a terceira parábola fala do grão de mostarda. E aí fala de uma semente pequena, que é uma hortaliça. Essa é a característica, é uma hortaliça. E que ela cresceu desmedidamente, porque ela transformou-se, ela se faz árvore. E aqui é um detalhe, porque a maioria dos estudiosos, quem tiver uma Bíblia de comentário, ao ler o comentário vai perceber que a maioria dos estudiosos da Escritura, eles interpretam a parábola do grão de mostarda, como a parábola do fermento, como sendo coisas positivas. O reino de Deus é como uma sementinha pequenininha que um dia vai ser uma grande árvore, que vai encher toda a terra, coisa gloriosa. E aí é daí que partem os amilenistas, que pregam que não há um reino de Cristo vindouro na sua vinda. Não, pelo contrário. Eles dizem que o reino já é agora. Que a igreja começou como uma sementinha, mas que logo, logo ela vai ganhar a terra e vai se transformar numa grande árvore. Mas observa que as figuras que aqui nós encontramos, árvore, aves que se aninham nos seus ramos, se buscarmos o contexto, tanto de Mateus quanto da Escritura como um todo, vamos perceber que essa parábola não se pode ser interpretada positivamente. Isso porque essa grande árvore ela aparece primeiramente lá em Daniel capítulo 4, ao referir-se ao reino de Nabucodonosor. Quando é dito que o rei Nabucodonosor, no seu sonho foi ali demonstrado como uma grande árvore que chegava aos céus e que os pássaros aninhavam-se nos seus ramos. A árvore é Babilônia. E se nós ainda lermos aqui no próprio contexto de Mateus, quando fala das aves que comeram aquelas sementes, é dito que as aves são os demônios. Por isso nós temos a ideia de uma grande árvore aninhada de demônios, os demônios e anjos caídos nos puleiros das árvores. Por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, abre lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 2, referindo-se à grande Babilônia, diz assim, olha, então exclamou com potente voz dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou o quê? Morada de demônios, olha, e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Aí vamos imaginar, vamos ler a Bíblia como um todo, não ler a Bíblia fracionalmente não. Daniel capítulo 4, Babilônia, ali na pessoa de Nabucodonosor, como uma grande árvore toda aninhada de pássaros. Aí vem a parábola do grão de mostarda, que sendo uma hortaliça se faz árvore. Então ela passou por um processo de transformação interior, a ponto de deixar de ser hortaliça para ser uma grande árvore. E os pássaros se aninham nela. Aí chegamos aqui em Apocalipse 17, 18, a grande Babilônia, e aí vem a grande Babilônia como uma grande torre que caiu, que desabou, e que se tornou covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo, de todo gênero de ave imunda e detestável.
cheia de demônios. Então, olhando historicamente, profeticamente, essa parábola do grão de mostarda, nós vemos aqui o momento histórico em que a igreja, atenção, quando se casou com Roma, esse casamento histórico se deu quando o imperador Constantino declarou que o cristianismo seria agora a religião oficial do seu império. Houve um casamento. Por isso que é dito lá na terceira igreja, em Apocalipse capítulo 2, a igreja em Pérgamo. E Pérgamo quer dizer casamento. Por isso que é dito lá da mulher de Acabe, que ao casar-se com Acabe, quando Jezabel casou-se com Acabe, houve um casamento do santo com o profano, dos propósitos divinos com os propósitos malignos. A igreja, historicamente, quando ela se casa com Roma, há um casamento das coisas divinas com as coisas pagãs. O paganismo entrou no seio da igreja quando houve o casamento da igreja com o Estado, da igreja com a política. E quando então houve esse casamento, o que aconteceu? A igreja, outrora tão frágil, tornou-se a maior potência do mundo político-religiosa. Por isso que a igreja romana, por 1000 anos intensos, governou sobre toda a terra. Todos os reis comiam na mão dessa igreja. E só podiam ser bem-sucedidos se tivesse a bênção da igreja romana. Por isso que se transformou nessa grande árvore, toda aninhada de pássaros, que o Apocalipse diz que são aves imundas e detestáveis de todo o gênero imundo que os irmãos possam imaginar. E é por isso que agora nós temos então a infiltração de homens perversos. Agora não somente uma infiltração comum, mas há um pacto e há um acordo, há um conúbio, há um casamento. Aí transforma-se numa grande árvore. Mas não somente surgiu esse grande império, mas agora é onde é que nós vamos conectar a questão lá da profetisa. Olha o versículo 33. Disse-lhes outra parábola, Mateus 13, 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Bem, chegamos num ponto nevrálgico da coisa, e o tempo não nos permite explorar a questão do fermento agora, mas só quero deixar engatilhado algumas coisas aqui para a semana que vem, nós continuarmos. Uma mulher, olha a figura da mulher novamente aqui, que agora, diante de 3 medidas de farinha, ela tem uma atitude de maneira oculta, introduzir secretamente o fermento. Uma mulher, o fermento que vai contaminar e apodrecer e levedar a massa, gerando um falso crescimento, e o seu ato sorrateiro de esconder esses 3 elementos. E a grande pergunta é, bem, essa mulher me parece que não é uma mulher que se deve ser lida no aspecto positivo. Primeiro que ela é sorrateira, ela está escondendo algo numa farinha, ela vai levedar a farinha. Segundo que o que ela vai introduzir é o fermento. O fermento na Escritura em nenhum lugar é positivo. Todas as vezes em que o fermento aparece na Bíblia Sagrada, em todo o seu contexto bíblico, aparece como algo perverso, algo mau, algo que não pode ser tolerado, a ponto de Deus estabelecer nas festas de Israel a festa dos pães ázimos, em que o povo de Israel deveria retirar de dentro de suas casas o fermento. Não é? Bem, semana que vem eu quero começar desse exato ponto. A mulher que escondeu o fermento na farinha. O que nós vamos fazer semana que vem? Nós vamos entender o que é o fermento, de acordo com a simbologia bíblica e pela Bíblia. E ao entendermos, nós vamos
identificar o momento histórico em que essa mulher, chamada Jezabel, introduziu tal fermento na massa. Razão porque ela inchou tanto, ficou tão grande e encheu toda a terra.